Bom, eis que você vai jogar um FIFA e abre no modo amador, né? Porque a sensação foi a mesma. Nunca foi tão gostoso assistir um jogo como ontem, cara. E não é que a gente tá falando aqui do Racing do Uruguai, do Nacional do Paraguai. Não, muito pelo contrário, estamos falando do postulante ao título dessa Sul-Americana. Campeonato que, por sinal, né? A maioria não tá nem aí. Tá tudo pensando na Copa do Brasil, se vai cair ou não pra Série B. Mas no final das contas, quem vai salvar o nosso 2025 vai ser a Sula, que vai nos colocar na Libertadores e na Copa do Brasil. E esse time merece, mano, falar pra vocês. Não só pelo investimento que está fazendo, mas porque o time não é ruim. Eu já cansei de falar isso, cara. Dominamos o Fortaleza, que vinha de 13 vitórias seguidas no Castelão, que briga pelo brasileiro, que tem um baita treinador e um baita elenco e que ontem não viu a cor da bola. A verdade é que o Corinthians não só fez uma de suas melhores partidas no ano, como sequer sofreu. Não existiu competição, não existiu Laicá, existiu apenas o Corinthians contra o Corinthians, porque no final das contas, quem saiu mais feliz com esse resultado foi o torcedor do Fortaleza, que só apanhou de 2, porque era pra tomar 5, 6, era pra ser uma goleada gigantesca, cara, porque o ritmo que o Corinthians impôs do começo ao fim foi impressionante, assim, eu não tenho outra palavra pra descrever. Pô, não é normal ver o Corinthians fazer um e ir atrás do segundo. Geralmente a gente faz um e recua, né? Fica ali esperando o Fortaleza, o adversário, seja quem for, vir pra cima pra tentar o segundo no contra-ataque. E ontem não. Ontem fez o primeiro e parecia que tava atrás do primeiro de novo, porque foi o mesmo ritmo do começo ao fim. Foi um amasso coletivo e olha que o Ramon ainda poupou o seu principal titular pro final de semana, que é o Garro. Mas é o que eu falo sempre, cara, o Coronado só não é titular nesse time porque não tem como jogar com 12. O azar dele é que um dos melhores meias do país joga no mesmo time e na mesma posição que ele. E meio que o Ramon não vai abrir mão de 3 zagueiros ou 3 volantes para escalar os dois, que é outra coisa interessante também. Em pouco tempo de trabalho, você vê, ele já encontrou 2 jeitos de jogar que estão dando muito certo. É que eu sou bem suspeito para falar também, mas muito disso passou pelo Bidon. Com todo respeito, cara, mas o Ramon foi muito burro de colocar esse moleque no banco e só perceber agora a diferença que ele faz. Nossa, o Bidon é muito craque. Como é que ele tava no banco esse tempo todo? Isso é o que estão falando na imprensa, né? E aí eu digo, pois é, cara, nem parece que a torcida do Corinthians já vem falando isso, ó, desde a Copinha, desde o Antônio Oliveira, todo mundo sabia o grande jogador que ele é, mas só depois que o Ramon veio com esse papo de que ele não é volante, que não aguenta marcar, que todo mundo, ó, mudou o discurso rapidinho. Mas ontem ele tava marcando, tá? Pra quem fala que o moleque não sabe, não perdeu uma ontem. O Rian e o Charles a mesma coisa, jogo de gente grande, só que assim, pra mim não são titulares, tá? Assim que o Alex Santana voltar, imagino que ele e o José Martinez, nesse esquema com 3 volantes, tomam essas 2 vagas. Mas também não seria nenhum absurdo se o Charles ficar, por exemplo, até que ele melhorou bastante da estreia pra cá. E outra, eu preciso falar disso. E Yuri Alberto, foi ou não foi o seu último gol esse ano? Porque vamos combinar, né, mano? Ele não vai jogar com o Memphis nem a pau. Desculpa, cara, mas a era Yuri Alberto pra mim acabou ontem. Beleza, ele fez o segundo gol, tava precisando, né? Não merecia terminar em 1-0, mas, né, acho que eu nem preciso me estender muito. Pô, tanto ele como o Thales, mano, irreconhecível, né? Podiam ter dado as mãos ali e saído mais cedo, mas acabou que o Ramon bancou ali e acabou dando certo no final. Mas fato é, cara, como eu já venho falando há muito tempo, se o Memphis aproveitar metade das chances que esses dois tiveram ontem, por exemplo, é papo de campeão e parte de cima da tabela. Então, não sei se o Yuri vai acabar jogando com o Memphis ou não, mas fato é que final de semana, cara, as coisas prometem, tá? E é isso, vitória na medida, classificação praticamente certa, não tem nem como ser humilde nesse caso, sua soberba em pessoa assim e vão ter que me engolir, fechou? Cara, se já pediam Coronado e Garro antes desse jogo, depois dele então, é só nisso que tá pautado o debate da torcida, né? E aí pensando comigo mesmo, tentando bolar algo que não fugisse muito do que o Ramon costuma escalar, eu encontrei uma escalação que você tem o Bidon, os 2 meias abertos e o meio centralizado, mantendo ali praticamente a mesma base que já vem jogando, sacando apenas o Thales, porque também é demais querer jogar com 2 meias, 2 atacantes e um Bidon. Então esse seria o único esquema plausível na minha visão que o Ramon conseguiria escalar. E beleza, você vê aí que é um time repleto de qualidade, né? Pra onde você olha, tem um cara que sabe tratar muito bem a bola. Só que, infelizmente, a vida real não é que nem o FIFA. Você precisa de intensidade, precisa de uns jogadores com atributos que dê certo com o seu esquema. E meio que o que o Ramon vem fazendo vem dando muito certo, por mais que não tenha todos os craques reunidos no seu time. Então, por mais que seja interessante ver Garro, Coronado e o Memphis juntos, por exemplo, eu não acho que seria muito bom, muito saudável pro Ramon fazer todas essas alterações e acabar perdendo a essência que ele conseguiu construir do começo do trabalho pra cá. Enfim, pra mim, a única mudança plausível aí que você não vai mudar praticamente nada na base do time seria colocar o Bidon na vaga do Charles, um volante por outro volante. Você muda ali as características, né? Ter um volante com mais passe, ao invés de um volante que corre mais, que tem mais intensidade, mas ganharia e muito na qualidade. De resto, sinceramente, não imagino o Ramon fazendo uma troca muito drástica nesse time até o fim do ano. Enfim, é uma pena pro Coronado, né, cara? Porque ele quer ter mais tempo, quer jogar. Eu sempre fico bolado quando o Ramon deixa o cara no banco o jogo inteiro, mas infelizmente, cara, é muito difícil fazer esse encaixe sem perder a essência do time, certo?
E a diretoria que foi pega de surpresa nessa semana, hein, fiel? Já que a premiação que a CBF ia pagar pro Corinthians de quase 10 milhões de reais por classificar para a semifinal, simplesmente não foi um centavo para as contas do clube, porque a justiça ordenou que a entidade fizesse o pagamento numa conta judicial pela dívida do clube com o empresário André Cury. Sim, aquele mesmo problema que eu destaquei lá atrás, lá na época da venda do Wesley. Só que dessa vez, o mais estranho foi que ninguém do Corinthians estava sabendo disso. Eles não foram avisados que esse dinheiro iria para essa conta. Então imagina, né, você fazer planos e planos com aquele dinheiro e ele simplesmente não veio para sua conta. E outra coisa, vendo tudo isso, cara, eu fico até me perguntando qual que é o tamanho real dessa dívida com o Cury, porque eu lembro que se falava em 30 milhões de reais. Aí depois que venderam o Wesley, eu pensei que boa parte desse dinheiro já iria para bater esse valor. Mas agora estão piorando a premiação da Copa do Brasil praticamente um mês depois. E aí, cara, como é que fica a situação? Alguém lá dentro tem que avisar pra gente, porque olhando assim, parece que a dívida é gigantesca. E eu sinceramente não duvido que seja mesmo, tá, fiel? Porque detalhe, em entrevista ao Benja, o empresário destacou que além de ter recusado diversas ofertas para vender o Yuri Alberto, o Corinthians ainda não pagou um centavo de sua comissão por ter trazido ele ao timão. Ou seja, cara, essas dívidas que estão aí são só as que ele entrou na justiça. É capaz de ter muito mais debaixo dos panos e a gente só vai descobrir no pior momento, infelizmente. Mas não é só o Corinthians que deve pros outros não, tá? São poucos, mas tem quem deve pra gente também. No caso, o Galo, que na contratação do Fausto Vera ainda não pagou o Corinthians. A venda, por sinal, que foi feita em 4 milhões de dólares, na realidade foi um repasse da dívida com o Argentino Júnior para o Atlético, que de acordo com a matéria do meu timão, estava na casa ali dos 4 milhões e 70 mil dólares até o dia da venda. E isso, claro, somando com os juros. Então, olhando assim, nem parece que o Corinthians tem alguma coisa a receber nessa venda, mas, pelo jeito, o Atlético tem alguns trocados a pagar pra gente sim, e eu chuto que é menos de 1,5 milhão de reais. Mas o clube está conversando para receber isso o quanto antes, porque caso contrário, não vai hesitar em acionar um órgão competente para receber na justiça. Meio que assim, perguntaram se vão querer do jeito fácil ou do jeito difícil. Por enquanto, tô levando do jeito fácil, amigável. Mas se o calote persistir, vão levar pro jeito difícil. E detalhe, tá? Um passarinho mineiro me contou que já estão detonando o argentino por lá. Mas agora, fi, não tem mais volta não, tá? Aqui não aceitamos reembolso. Enfim, só lembrando que o Corinthians pagou cerca de 25 milhões de reais em sua contratação e no final das contas acabou saindo elas por elas com essa venda. Mas para quem já não tinha nem esperança de vender, até que foi bacana, né não? Então, fiel, é isso por hoje. E antes de vocês saírem do vídeo, não se esqueça de deixar a curtida e se inscrever no canal, que já vai estar me ajudando demais e vai contribuir para mais vídeos por aqui, certo? Espero vocês numa próxima, tamo junto e vai Corinthians!